Por florestas de símbolos, lá o homem cruza, observado por olhos ali familiares. Tão longos ecos longe lá se confundem, dentro de tenebrosa e profunda unidade. Imensa como a noite e como a claridade. Os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor, tal a carne de infantes, doces como o oboé, verdes igual ao prado. Mas outros, corrompidos, ricos, triunfantes, possuindo a expansão de algo inacabado, tal como o âmbar, almíscar, benjoim e incenso, que cantam o elevar dos sentidos e o senso. Dentro de tenebrosa e profunda unidade, imensa como a noite e como a claridade, os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor, tal a carne de infantes, doces como o oboé, verdes igual ao prado, que cantam o elevar dos sentidos e o senso. Hoje nós vamos receber a Amanda Palma, nascida no Rio de Janeiro, mas criada no Rio Grande do Sul. Ela procura traduzir na sua obra a luta feminista como uma documentarista itinerante. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Bom, Amanda, seja bem-vinda aí. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar. Eu queria começar, assim como eu converso quase todas as entrevistas, perguntando assim, as suas motivações, né? De onde você vem, quais as suas motivações para trabalhar com audiovisual, para trabalhar com cinema, enfim, como é que isso surge na sua vida? É uma coisa que vem lá da infância ou é uma coisa que você foi descobrir depois? Ai, Rodrigo, acho que assim, é uma coisa que vem comigo tem muito tempo, essa coisa de histórias. Eu sempre fui muito apaixonada por histórias, eu sempre fui uma leitora, assim, desde criança, de ler muito e livros longos e coleções de aventura, de descobrimento, de mistério. Então eu acho que essa coisa da história vem comigo já desde a infância mesmo. Eu até falo pouco, eu escuto muito. Sim. Algumas pessoas me conhecem assim, pessoalmente, nossa, você é quietinha, super quietinha. Eu escrevo muito, eu produzo muito, mas quando eu tô muito observando, assim. E eu acho que veio desde sempre, na verdade. Eu tinha câmera em casa, eu fazia videozinho editado na fita, né, com os cachorrinhos, fazia documentário, fazia programa de rádio, vídeos caseiros. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com as questões ambientais. Então, a minha primeira história com o documentário, eu tinha 10 anos, acho, fui ver um documentário num festival sobre o planeta, questões ambientais, derramamento de petróleo, bababã. Eu saí do cinema, assim, chorando, aos prantos. As pessoas tiveram que me acudir, assim, as funcionárias do cinema tiveram que me levar uma aguinha com açúcar para minha mãe, porque eu ficava muito chocada com aquelas imagens. Tanto que meu primeiro impulso foi querer estudar biologia, para ir, né, trabalhar nos projetos Tamar, para ir para a Amazônia, enfim. Mas acabei indo para a questão de formação. Acabei me formando em publicidade, que acho que é um lugar mais comercial, assim, principalmente lá de onde eu venho, não tem muito essa ideia de, vou me formar para ser artista. Não é tão comum, né? Você acha um lugar ali no mercado de trabalho. Então eu fui para publicidade e a partir de estar trabalhando na publicidade, de começar a me envolver mais com campanhas de moda, campanhas de fotografia, comecei a entrar no audiovisual por pegar a câmera e reviver isso, assim. Aí vim para o Rio de Janeiro. É isso que eu queria te perguntar, dessa sua formação, assim, né? Que você é nascida aqui, mas foi criada no Sul, né? Como é que se dá essa... Eu nasci aqui, minha mãe é portuguesa de nascença, minha família é portuguesa, migrou. O meu pai é gaúcho, minha mãe e meu pai se conheceram aqui. Eu fui com menos de um mês pro Rio Grande do Sul, fui criada lá e eu volto pra cá depois de formada, já trabalhando, já com um emprego aqui, com meus 20 anos. Eu voltei pra cá. Peço licença pra jogar as donas da casa. Peço
também nesse envolvimento um pouco mais do ativismo, da rua. Foi naquela época de 2013 que teve muitas marchas, muitos protestos aqui no Rio, né, muito grandes. Eu nunca tinha participado de um movimento desses, porque nunca tinha tido, ao longo do percurso da minha vida, essa oportunidade. Eu comecei a entrar nesses movimentos e comecei também a entender, me entender como essa documentadora, né, que estou ali no meio sendo manifestante e também estou documentando a minha visão daquilo. Comecei a me integrar muito pelo movimento feminista. Sim. Tanto que os meus primeiros filmes, né, você viu, os primeiros filmes que tenho de documentário, as primeiras oportunidades que surgiram para mim de dirigir foi a partir do movimento feminista, sobre o impacto da Copa do Mundo na vida das mulheres trabalhadoras, lá pela Cantra, Casa da Mulher Trabalhadora, que foi um lugar que me forjou, assim, tanto de conhecimento, de ativismo, de feminismo, quanto de conhecimento de pessoas, né? Teve o Pan-Americano que foi assim, caramba, foi terrível, a gente que foi camelô, a gente sofreu muito, até mais do que a Copa do Mundo. Aí esse ano a gente teve a Copa e em 2016 a gente vai ter a Olimpíadas. Então assim, a gente quer saber quais são os legados que estão ficando para a população mais empobrecida que vive no Rio de Janeiro. Eu sei que o Eike Batista teve um legado muito grande, a Odebrecht, a Delta. Você se define como uma documentarista nômade, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo você tem a origem na cidade grande também, né? Só que os seus trabalhos, eles vão dialogar, muitos deles, né? Não todos, mas eles vão dialogar com o interior, com as tribos indígenas, com comunidades menores e tal, mais isoladas. Eu queria ver como é que você se coloca nesse ponto, se isso algum momento vira um conflito para você, se não, se é um conflito, mas é uma coisa que ajuda também no seu trabalho de alguma forma, nesse diálogo com essas comunidades. Tudo que eu escrevo vem a partir desse lugar de não conformidade, né? Então, acho que tem até uma frase que eu escrevo num dos meus textos, que eu também vou lançar livro agora, logo mais eu vou lançar um livro de poesia, que é: não existe vila pequena, nem cidade grande demais para mim. Eu acho que essa busca, né, tanto a questão do meio ambiente, de conhecer outras realidades, de conhecer outras vidas que o documentarista tem, que eu sinto muito, assim, uma necessidade ardente, que chega a doer de sair daqui e ir para outro lugar, né? Isso me faz ir mais longe, me faz crescer mais. E acho que esse conflito, essa tragédia, né, que é diferente do drama, porque o drama é aquela coisa de ficar chorando. Na tragédia a gente vai pra frente, né? A gente, tragédia grega. Essa tragédia da gente enfrentar um conflito, tomar uma porrada e superar ele, é onde a gente cresce artisticamente. Sim. E eu me coloco muito também, nesse local de conflito. Sim. Se você pensasse assim, definir, não precisa ser uma coisa exatamente acadêmica, assim, mas uma definição mais conceitual do seu trabalho. Quando você chega nessas comunidades que são tão diferentes da realidade que você foi, né, que você nasceu, enfim. Como é que você pensa assim que se dá a sua abordagem? Eu me considero como uma facilitadora. Eu trabalho com essa questão da autorrepresentação, né? Eu também, quando eu estou produzindo os meus filmes, eu entendo que, por mais que eu seja documentarista, não existe uma visão neutra por parte do documentarista. Se eu estiver contando a história da sua vida, vai ser Amanda contando a história da sua vida, né? Então, eu contando a história de uma pessoa indígena, né, de uma pessoa de um ambiente que não é o meu, sempre vai ser eu contando a história dela, de qualquer maneira. Então, eu me coloco mais num lugar como facilitadora para que essas pessoas, né, o meu público é mais jovens cineastas, indígenas, para que eles possam pegar essa ferramenta e se desenvolver. E como que você recebe também a influência deles, né? Porque, assim, eu já dei algumas aulas, algumas oficinas também, e é muito enriquecedor aquela coisa da gente aprender muito, perguntas inusitadas que tocam em pontos que às vezes nem passam pela nossa cabeça, né? Como é que você vê esse lado, assim, do que você recebe e que vai contribuir depois, futuramente, para as coisas que você vai fazer também? Nossa, é muito forte. Eu acho que toda interação humana é uma coisa, assim, a gente dá saltos, né?
conflito, ele gera muitos saltos de percepção. Então, muitas coisas que eu já aprendi sobre povos indígenas, sobre vivência na natureza, vivência indígena, foi simplesmente estando lá e vivendo, né? Bom, agora eu tenho que lidar, tá nessa casa, agora eu tenho que lidar, né, com os bichos ao redor, com o meu medo, eu tenho que lidar com situações que eu não teria que lidar se eu estivesse na minha casa, com ameaças, com o que eu faço se uma cobra me picar? O que eu faço se eu cair e torcer o pé? Eu tô aqui a 3 horas de distância da cidade mais próxima, que é uma cidade pequena, que não tem um grande hospital, né? Quem que vai me levar? Com quem que eu vou me aliar? Isso que você falou da recepção me leva a pensar em outro trabalho seu, que é o trabalho de Brumadinho, né? Que é um trabalho que você já começou há alguns anos e que agora ainda está em fase de finalização. O que eu queria te perguntar é como que se dá essa coisa do tempo também no documentário, né? Que a sua própria visão de mundo se modifica, né? A relação daquelas pessoas que foram entrevistadas 10 anos atrás com o tema se modifica também. E que você falasse um pouco sobre esse trabalho, assim, né? Como é que, se você tem uma previsão, como é que, né? E essa coisa do tempo, né? Do documentário. Que o documentário, às vezes, o cinema a gente tem muito isso, de começar um filme, vamos dar um exemplo, sei lá, 2015, e aí você vai terminar esse filme em 2022, 2023, enfim, né? Como é que você pensa essa coisa? Eu já tive bastante conflito com essa questão do tempo, né? A pressa. A gente vive numa era da pressa, né? Você tem que fazer um negócio, 6 meses, 18 meses, 12 meses. A gente não perdeu o time, né? O medo de perder o time. E eu sinto que, assim, os meus trabalhos mais voltados para minha questão autoral, eles têm um tempo mais próprio. Essência. Essência, tempo. Tempo, vento, tempo, ciência. Isso também são processos meus. São processos meus de cura. Quando eu fui para Brumadinho, foi a partir de uma vontade inexplicável. Eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá. E a partir disso eu fui. E aí se reuniu uma equipe em volta de mim, assim, acreditando no meu sonho, que veio com drone, veio com direção de foto, veio com câmera, veio com mochila de lente, assim, pra elevar esse sonho e torná-lo uma realidade, né? E eu sinto que eu tô processando na minha cabeça quem que eu sou como documentarista, quem que eu sou como artista, qual é a minha busca, para então processar esse enredo de Brumadinho e entender o que eu vou entregar. Eu passei por isso, assim, agora eu tô, o que eu quero entregar com isso? O que eu senti disso? É muito forte, assim, você chegar numa cidade onde que de repente, de uma hora para outra, 300 pessoas morreram ao mesmo tempo. Isso é muito forte. E foi muito forte, foi um baque para todos que fomos e conhecer as pessoas e lidar com aquela realidade, né? E ser firme na base, porque você não tá numa posição de querer sofrer mais do que a pessoa que tá ali passando aquela situação, né? Pelo contrário. Então, tô nesse momento assim, eu acho que agora eu tenho mais clareza do que eu quero entregar com esse processo de cura meu, que é um processo meu pessoal, de descobertas, de aprendizados, e o que eu posso entregar de bom quanto a isso. Quando eu entendi que esse filme e todo o meu trabalho não tem um viés jornalístico, tudo melhorou pra mim. Não, eu não preciso fazer reportagem, porque a reportagem tem muitas reportagens. Foram feitas. Tem muitas reportagens, não preciso fazer uma reportagem, né? Eu não preciso reportar. Eu documentei, eu estou documentando e ao mesmo tempo documentando o meu corpo, né? Documentando o meu corpo enquanto artista. Então, eu sinto isso, assim, eu tô numa fase de que vários processos também que eu comecei antes de Brumadinho, da minha performance, do livro que eu tô lançando agora, são coisas que eu comecei antes. E agora eu tô soltando, assim, soltar um livro, assim, é uma semente, é um parto, né? É um gozo, é um mini gozo, assim.
Não foi o choro e o luto pelas mais de 300 mortes ocasionadas pelo rompimento de uma barragem de rejeitos. O que mais me marcou não foram os quilômetros e quilômetros de rio completamente contaminado. O que me assombrou foi que ao longo deste mesmo rio, Paraopeba, que significa Rio das Águas Rasas na língua tupi, em menos de um mês após o acidente, despontavam brotos, pequenos rebentos de esperança. Quando você pensa em referências, né? Não precisa ser necessariamente referências no cinema, mas pode ser também, mas referências artísticas. Você falou muito da pegada forte que você tem com o feminismo, né? Então eu imagino que tem mulheres importantes, né? Que você tem a obra como referência também. Queria que você falasse um pouco dessas pessoas, assim, se tivesse algumas pessoas que você pudesse citar. A Marina Abramovic é uma referência para mim como artista de performance. Ela também é diretora de cinema. Eu sou fã do Herzog, Emílio Kusturica, uma coisa cigana, de circo, circense, eu gosto muito. Não posso deixar de falar na Petra Costa, porque é uma mulher brasileira. E ela também produz esse documentário, que é um documentário de autorrepresentação. Ela conta a história dela através da história dos acontecimentos, através do documentário, né? Tanto no Helena, que eu sou muito fã, tanto no Democracia em Vertigem. Ela fala sobre a história dela, a história da vida dela. E eu acho isso muito prudente e muito sensível e muito real. Se colocar, de fato, se assumir ali como eu estou aqui contando essa história, né? Eu acho mais honesto do que querer se colocar como um agente neutro, sim, que não existe. Essa coisa dos seus trabalhos que tratam do feminismo no mundo contemporâneo e como proposta, eu digo assim, como proposta estética, assim, porque os depoimentos já são muito fortes por si só, né? Mas como que isso pode ser exacerbado para além do depoimento, para a estética, assim, né? Como é que você pode trazer essa potência a partir da imagem? A imagem, ela é uma coisa muito forte. O poder da imagem, ter o poder de criar imagens é algo muito forte. E, atualmente, claro que tudo vem mudando de pouco em pouco, mas ainda existe um monopólio sobre quem cria as imagens e escolhe as imagens que vão ser veiculadas. Então, no geral, você vai ter os diretores são homens brancos, né? A grande parte dos roteiristas, tem pesquisas que mostram, né? 88% dos diretores dos 200 filmes mais vistos brasileiros são homens brancos, roteiristas, mesma coisa. Então, o poder da imagem é algo muito forte, muito importante. E eu sinto que descentralizar esse poder de quem está atrás da câmera, quem está decidindo qual é o ângulo, já é por si só algo revolucionário. Porque a gente é completamente exacerbado por imagens o dia inteiro, todos os dias, que estão sendo produzidas pelas mesmas pessoas com o mesmo olhar, com o mesmo viés, né? Então a gente tem uma propaganda, uma publicidade que é extremamente machista. Você vai ver os takes, né? O take é sempre a questão do corpo da mulher, tá sempre ali. E não que tem nada contra o corpo, bem pelo contrário. Não tenho nada contra o corpo, contra mostrar o corpo, não tenho nada contra disso. Eu tenho contra que sempre sejam as mesmas pessoas que estão decidindo o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. Então, tirar o poder da imagem de um único narrador e você distribuir para vários narradores, contribui para a criação de novas narrativas, que é o que a gente precisa no mundo. Então, eu me colocar como diretora
é uma nova narrativa. Eu colocar outras mulheres como diretoras, são outras novas narrativas que estão sendo criadas. E aí a estética vai ser individual de cada uma, né? Cada pessoa vai ter a sua estética. A minha estética, ela é uma estética muito crua. É uma estética muito da andança mesmo, assim. O que você está planejando, né, para os próximos meses, assim, né? Nossa, é tanta coisa. Se quiser priorizar algumas coisas, escolher outras. Ai, é muita coisa. Eu vou lançar livro agora, até o final do ano. Livro de poesias e contos. Já estou escrevendo uma outra ficção. Quero entrar mais na questão da ficção. Estou amando também atuar performaticamente. Estou fazendo a Universidade Antropofágica do Teatro Oficina, que é a transmissão de conhecimento do Teatro Oficina, que é um teatro que eu sou extremamente fã, admiro muito. Então, estou muito empolgada com a questão do corpo. De uns anos pra cá, eu vim me colocando nesse lugar também de não só ficar escondida atrás da câmera, mas de me colocar na frente dela e na frente do palco e na frente das pessoas. Também faz parte do meu processo de meditação, de cura, de estar presente, né? Então, acho que vem outras coisas nesse sentido por aí, de eu me colocar no centro da performance, livro, e também quero entrar um pouco mais na ficção. Eu tô gostando muito de escrever histórias do cotidiano. Mas essa ficção passaria também pelo cinema? Porque assim, o seu trabalho hoje, você ainda se define como uma documentarista, né? Ah, com certeza. Mas você tem planos de entrar e dirigir uma ficção mesmo e tal? Ah, com certeza. Eu tô pensando muito nisso. A partir dessa demanda que eu vejo realmente de narrativas, de mulheres, eu sinto falta. Pô, Amanda, eu queria te agradecer muito, assim, por você ter vindo, assim, né? Acho que vai ser muito legal poder divulgar seu trabalho também. E, pô, muito obrigado mesmo. Ah, obrigada, adorei. Obrigada mesmo. Bom, essa foi a última entrevista dessa série de 5, né? Entrevistas, conversas com jovens cineastas, né? Espero que você tenha gostado e até mais. Bonito.